Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início aqui ao nosso último painel do dia. Painel CNI, Green Skills para um futuro sustentável. Neste painel, iremos debater os desafios e oportunidades relacionados ao desenvolvimento de habilidades verdes no contexto de transição para uma economia de baixo carbono, o papel dos diferentes atores institucionais envolvidos e como essas novas habilidades podem impactar as estratégias de aprendizagem no futuro. Estão conosco aqui no palco a coordenadora do Conselho de Transição Energética da ABDIB, Maria João Rolim, o conselheiro para a Mudança do Clima e Transição Justa da Organização Internacional dos Empregadores, Robert Marinkovic, a vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos, Syngenta Brasil, e Head Global de Alianças da Cadeia de Valor do Syngenta Group, Graziele Parente, a especialista em transição energética do Instituto I+, Transição Energética, Marina Almeida, e a assessora de Relações Institucionais da CNI, Areta Amorim, que fará a moderação. Com a palavra, Areta. Boa tarde a todos. Bom, vou começar aqui o nosso painel com uma reflexão que eu tive na hora que eu estava lendo o material aqui para a gente fazer essa discussão, né? Quantas vezes a gente tem visto por aí, exceto nesse período de COP, porque aí aqui é a agenda, a palavra verde associada a outras palavras, né? São os empregos verdes, as finanças verdes, né, os negócios verdes, o hidrogênio verde, mas que também tem outras cores, né? Então, a gente tem visto isso presente no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, o que mostra uma tendência, né, para um movimento de que as pessoas anseiam por um futuro verde. E aí o verde, no sentido de sustentabilidade, um futuro mais sustentável. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, sobre como habilidades verdes, as green skills, né, podem contribuir com empresas, com profissionais e também com a sociedade, porque a gente sabe que, se isso se torna um movimento, a gente vai ter aí um movimento social em prol de um futuro mais sustentável, e isso é super relevante. Na CNI, essa agenda tem ganhado espaço, a gente tem crescido as nossas discussões nela, seja por conta das políticas públicas que a gente tenta influenciar no sentido de construir, atrelando políticas de trabalho com políticas de meio ambiente, seja porque ela perpassa os 4 pilares da nossa estratégia para uma economia de baixo carbono, porque a gente precisa de profissionais que desdobrem essa estratégia, que tem 4 pilares, que é de transição energética, mercado de carbono, conservação florestal e economia circular. Então, a gente precisa e a gente entende que os profissionais da CNI, os profissionais no mercado de trabalho anseiam por essas habilidades. Isso sem falar de SESI, SENAI, IEL, do nosso sistema, que tem uma série de ações de formação profissional e de disseminação da cultura social dentro, né, das indústrias brasileiras. E aí, a gente tem aqui nesse painel visões diferentes que a gente pode agregar a esse assunto, porque a gente está aqui com a Maria, que lá na ABDIB, né, dá o apoio a toda a indústria de base e pode trazer para a gente aí como que ela vê essa questão das habilidades verdes dentro desse contexto da justiça climática, da questão social, né? Também, ainda mais num setor que tem um histórico de geração de empregos muito forte, né? A gente também tem o Robert, que é da Organização Internacional dos Empregadores, e aí, como um par, ali, um braço ali, aliado, trabalhando em conjunto com a OIT, tem esse tema dentro das estratégias da OIE, que a gente participa e atua e sabe bem, fazendo essa parceria, inclusive com discussões que ocorrem anualmente lá na Organização Internacional do Trabalho. A gente também tem a Graziele Parente, que, lá na Syngenta, pode trazer para a gente como que vocês enxergam isso, seja na Syngenta Brasil, seja no grupo, de maneira global, dentro do ecossistema de vocês, né? A importância disso dentro de todo o ecossistema de uma empresa tão grande. E a gente também tem a Marina, que pode trazer para a gente um olhar de uma entidade que conecta sociedade civil, governo, indústria, academia, né? Como é que isso se converge e tem aí essa conexão que pode projetar as habilidades verdes não só para as empresas e para os profissionais, mas também como um todo, para a sociedade. E aí, para começar,
eu queria que vocês falassem um pouco, a partir da ótica de vocês e das diferentes áreas que estão, né, sobre o que vocês pensam, sobre quais as principais habilidades verdes necessárias para o mercado de trabalho atual e o futuro, pensando aí dentro do que vocês vivenciam nas suas entidades. Vamos começar? Maria, o que você tem aí para nos falar sobre essa questão da justiça climática, das habilidades verdes necessárias para isso? Tá. Gente, boa tarde, né? Estamos aqui mais, todo mundo firme no sabadão, né? Então, gente, olha, primeiro, para situar um pouco, como você falou, as habilidades, tudo é parte dessa transformação que a gente está fazendo. E essa é a perna, que é o pilar e a sustentação do que a gente precisa fazer. Porque vamos imaginar o contrário, que a gente faça toda uma transição energética, de tecnologias, de tudo, e a gente não leve junto a mão de obra, o trabalho, o trabalhador. O que vai acontecer? O que já está acontecendo, um apagão de algumas skills, né? Algumas que já estão faltando no mercado. Apesar do que a gente está tendo também um número de pessoas desempregadas também, ou perdendo o trabalho, que precisa migrar. Então, se a gente não fizer essa ponte, a gente vai perder a oportunidade de avançar com a nossa agenda verde, sustentável, pode chamar de várias formas, mas um dos grandes pilares que vai possibilitar falar em transição ou transformação justa é justamente, com perdão do trocadilho, pegar essas skills que a gente construiu ao longo de toda uma economia baseada em fósseis, baseada na forma que a gente, no nosso modelo de desenvolvimento, e transferir para um outro modelo. E aqui que eu gosto de fazer um recorte. É nesse recorte que eu acho que entra a questão da justiça dessa transição. Porque não é apenas pegar as pessoas e transformar, é não deixar excluídos. É olhar dentro de cada detalhe as novas oportunidades que estão surgindo. Então, eu gosto sempre de dar um olhar na questão do gênero, porque o setor, por exemplo, que eu trabalho, que é de energia, sempre foi um setor dominado, masculinamente dominado, por vários motivos, inclusive baseado na indústria fóssil. E agora, com a entrada das renováveis, a gente está tendo uma oportunidade de preencher esse gap aí, com mais mulheres participando. Como elas precisam ser treinadas em skills que elas não foram antes. Elas precisam ter oportunidades onde não tiveram. E, obviamente, que vai ter competição, baseado na competência, etc., mas que abriu uma nova oportunidade. E temos também que pensar que a indústria que a gente está decrescendo, a de fóssil, também vai deixar um número de pessoas, e elas também não podem ficar excluídas. Isso tudo é importante fazer essa revisão e é fundamental, é como se fosse o pilar. Senão vai ser uma transformação, uma transição sem pé. Eu digo, e sem pé ninguém anda. Boa, muito bom, Maria. E, Robert, a Maria falou um pouco de transformação, né, de oportunidades. Como que a OIE entende e vê isso? O que as empresas que são associadas da OIE, que vocês representam, né? Como elas veem as oportunidades em relação às habilidades verdes? Porque os desafios são muitos. A gente vê, inclusive, uma questão crucial é a questão da formação do profissional e da entrada de profissionais que tenham no seu DNA a sustentabilidade para que isso entre dentro da cultura organizacional de muitas empresas que ainda estão nessa fase de transição. Como que a OIE vê essa questão das oportunidades que as empresas estão vendo dentro desse tema das habilidades verdes? Thank you. Obrigado, em primeiro lugar, por me convidar para esse painel. É uma grande pergunta e ouvimos muitos debates hoje. Hoje eu participei de vários eventos e mesas redondas sobre habilidades verdes e há muitas análises, muitas formas de olhar o problema, começando com a definição do que queremos dizer com habilidades verdes para nós. Na OIE, representamos membros globais, temos uma visão global de mais de 140 países.
há muita variabilidade com base nos contextos nacionais. De fato, depende dos mercados de trabalho locais e os setores de prioridade de cada país. Há muita ambição de vários países de crescerem suas indústrias verdes em novos setores, mas acho também que há muito medo de algumas empresas, de alguns legisladores e líderes empresariais sobre possíveis perdas de empregos e como gerenciar esses desafios. O que sempre defendemos é um arcabouço de políticas, ter uma estrutura de regulamentação implantada para facilitar essa transição, porque não vai acontecer por si só. Em primeiro lugar, quando falamos de formação e educação, há muitos exemplos, eu acho que a CNI é um deles, com instituições de formação, seus centros de formação na Suíça, por exemplo, há muitos estágios no sistema de estágios, que é muito bem desenvolvido, mas além disso, também precisamos ver a parte de demanda. Eu tive num debate interessante antes, falando da indústria verde, como precisamos de políticas para estimular a demanda para produtos verdes industrializados, que se olhamos o aço verde em relação ao aço normal, ali há um prêmio que se paga de preço. Então, é preciso de políticas para reduzir esse prêmio para aumentar a demanda. Uma coisa é trabalhar nas competências, preparar as pessoas para novos empregos, mas é preciso criar os novos empregos. Um dos grandes desafios é essa falta de correspondência entre oferta e procura. E também há uma questão geográfica. Às vezes, os novos empregos não estão no mesmo lugar que os empregos antigos. É preciso achar uma forma de atrair talentos e facilitar as pessoas de irem aonde estão os novos empregos ou aproximar os empregos para onde estão as pessoas. O último comentário agora é pensar também sobre uma visão sistêmica em muitos países, especialmente em economias emergentes, em desenvolvimento. Há um setor informal muito grande, muito movimento da área rural para as áreas urbanas. As pessoas saem das áreas rurais, chegam nos contextos urbanos e não têm as competências necessárias e não podem encontrar oportunidade de emprego nos novos setores. Então, temos que pensar como suavizar isso e permitir que as pessoas encontrem um emprego de qualidade. Já daria para a gente aqui um outro painel, né, com caminhos, né, porque realmente é uma transformação no mercado, empregos gerados, outros empregos deixam de existir, né, e há demandas que mudam de acordo com a região. Graziele, vocês percebem isso lá na Sygenta, como uma empresa global também? Vocês percebem essa natureza de diferentes regiões, diferentes questões também em relação à migração de pessoas, à mudança de características de posições e empregos? Como que é para vocês? Bom, primeiro, obrigada, CNI, pelo convite para falar sobre um tema tão interessante e aos meus colegas de painel. Quando você começou falando, você falou de quando a gente fala sobre... Quanto se fala sobre Green Skills, né? Esse ano, alguns meses atrás, foi o grande congresso da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, e me convidaram para participar de um painel justamente sobre Green Skills. Eu, como sendo uma pessoa da sustentabilidade, mas tinham outras pessoas que, obviamente, eram de recursos humanos. E foi interessante porque eles são muito maiores do que eu imaginei que fosse. Então, a primeira coisa, acho que quando a gente participa no painel, a gente vai lá falar, mas também a gente aprende, né, com as pessoas. Então, existe muito mais green jobs hoje do que se você perguntar de forma muito rápida, me responde em 5 segundos, você pensaria. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Eu diria que, dentro dos green jobs, certamente a resiliência, né, seja física ou mental, até que seja para participar de um evento desse, é necessária, né? Uma resiliência e uma energia grande. Mas eu acho que também a gente tem que contextualizar aqueles mais operacionais e aqueles mais corporativos, que tem uma diferença considerável, né? Quando a gente pensa em green business, a gente está falando de agricultura, que é a área que eu trabalho, mas nós estamos falando de toda a produção, por exemplo, mineral, nós estamos falando de geração de energia, nós estamos falando de construção civil, nós estamos falando de mobilidade, nós estamos falando de várias
indústrias, vários setores econômicos, finanças, né? Então, a gente está falando de vários setores. Então, ele atinge a todos. Dentro da minha experiência, do que eu vejo hoje que mudou, ou que está mudando, melhor dizendo, não basta a narrativa. Né? Sempre disseram que a competência do futuro, uma delas era storytelling, contar histórias, saber, ainda é importante, mas isso muito lastreado em dados e fatos. Então, eu diria que dentro, por exemplo, eu que trabalho na área da sustentabilidade, dentro do setor do agro, poderia estar em qualquer outra indústria. O que eu vejo hoje que mudou para mim por exemplo, ter um conhecimento técnico minimamente, ou saber contratar e pedir, do impacto socioambiental das coisas que eu faço, das coisas que a minha empresa faz. Então, ter gente, biólogos, químicos, físicos, consultoria que apoia. Então, isso é uma área... antigamente, a gente, quando alguém ia fazer, ele vai fazer biologia, você fala, nossa, vai ser professor o resto da vida. Hoje em dia, você tem muito campo dentro da nova economia para profissões absolutamente técnicas. Então, acho que não tem nada demais ser professor, eu também sou, mas, enfim. O que eu quero dizer é que abriram outros campos de trabalho, né? Então, acho que esse é um ponto. A outra coisa que eu vejo muito, para mim, né, que trabalho numa sustentabilidade corporativa, é finanças. O entendimento de finanças e como ela funciona. Eu sempre fui da área de humanas, achei que ia me viver livre disso, não consegui. Definitivamente, uma pessoa de sustentabilidade tem que entender de negócio e tem que entender de finanças. Então, esse conhecimento também não é um green skill, como você imagina, de montar painel solar, mas, ainda assim, é uma habilidade necessária hoje para você ter sucesso nos green business, né? E eu fecharia dizendo que, se nós estamos falando sobre sustentabilidade e tudo mais, não é só sobre negócio. Então, também é sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre o impacto que você tem, sobre as relações internacionais. Outro entendimento importante, as coisas estão todas conectadas. Estar aqui num evento internacional, discutindo temas que são do Brasil, mas são do mundo também, tem essa perspectiva da gente não ficar só na nossa caixa e olhar para o todo e ver como que essas coisas se conectam. É isso. Excelente, Iraz, excelente. Marina, então a gente já teve aqui muitas questões levantadas de habilidades necessárias, né? E de instrumentos necessários, eu diria também. Então, a gente tem a questão das finanças, um olhar para dados, políticas públicas que contemplem essa transformação, questões de equidade e justiça social que interferem no perfil desse profissional com habilidades verdes, né? E, para você, como é que você enxerga, numa visão conectando os vários chapéus aí que a sua entidade conecta, né? Como é que você enxerga essas habilidades necessárias nesse novo momento? Bom, primeiramente, obrigada pela CNI, né, pelo convite. É um prazer para o Instituto EMAI estar nessas discussões, trazendo essas pautas de transição energética. Como alguns colegas aqui já falaram, a transição energética ela perpassa áreas. Então, a gente tem que ter uma visão muito holística quando a gente pensa em transição energética. O EMAI é um think tank, então a gente faz essa conexão de academia, indústria, empresas e pensando nesse futuro descarbonizado para o Brasil. Então, a gente é um celeiro de oportunidades para esse novo mundo descarbonizado, né? A gente tem a oportunidade de fazer power shoring, a gente tem todas as energias que o mundo descarbonizado precisa no Brasil. Então, a gente pode alocar essas cadeias produtivas, essas indústrias no nosso país. Mas, para isso, a gente também precisa de job shoring, ou seja, que tenham pessoas nesse país para trabalhar nessas indústrias, né, para trabalhar nessas cadeias de suprimento. E, para isso, a gente precisa primeiro de uma visão de planejamento. A gente precisa integrar todos esses agentes numa agenda comum para que a gente possa realmente se preparar para esse futuro, né? Sem preparação, a gente não faz nada. Ontem eu estava aqui assistindo um painel na CNI, né? A Maria João estava comentando isso. A gente precisa de muita infraestrutura para a transição energética e a gente tem que começar a pensar nisso agora, né? Isso não é um pensamento para COP30, para daqui a 5, 10 anos. Isso é um pensamento para hoje, para a gente começar a construir essas cadeias, essas conexões.
E eu vejo muito que a gente precisa fortalecer cada vez mais essas ligações, porque a ciência existe para resolver demandas da sociedade, né? Então, a gente tem que conectar essa necessidade da indústria, a necessidade do governo com a academia, né? Levar para a academia essas questões. A gente tem mentes brilhantes no Brasil, a gente tem instituições maravilhosas, então a gente precisa fortalecer isso, fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, né? Para que a gente cada vez mais consiga criar esse futuro que a gente almeja. Não adianta a gente falar de um futuro, sendo que a gente não está se mobilizando hoje. Então, eu acho que esse é o momento para a gente criar conexões, né, e se estruturar. O pessoal falou muito que esse ano é a COP do financiamento, né? Ano que vem é a COP da execução. Então, a gente tem que se organizar e colocar isso tudo num plano estratégico, conectado e explorar sinergias, né? Trabalhar todos juntos, porque não existe transição energética como um ente só. Só existe a transição energética sinérgica, né, com todo mundo trabalhando junto. Perfeito, Marina, perfeito. Então, planejamento estratégico, tripé com base, né? A gente precisa de uma estruturação nesse olhar para o todo. Mas e se a gente se coloca como protagonista das novas habilidades, das habilidades verdes, né? O que as instituições que vocês estão aqui representando podem ser aí as protagonistas e fazer aí a parte de vocês dentro dessa agenda que está em crescimento e é tão relevante? O que você pensa sobre isso, Maria? Bom, eu vou de novo aproveitar para fazer um recorte. Eu estou representando aqui a ABDIB, que é a indústria de base, e a indústria de base tem, obviamente, muita coisa de infraestrutura. Então, como instituição, é importante que cada um faça a sua parte a oferecer capacitação, ter, de uma forma prática, uma possibilidade dessas pessoas fazerem essa migração. Vocês falaram, você também falou, eu ia falar inglês, você também falou dessa questão regional. E hoje de manhã eu tive num painel que me chamou muita atenção também no consórcio da Amazônia ali. Então foi o painel que estavam os secretários todos dos povos indígenas. E um deles falou claramente assim: olha, a gente tem que, uma delas até, uma das secretárias, a gente tem que reflorestar as mentes, porque as pessoas, você falou, a gente tem que usar habilidades que já tem. Ela falou, os índios, os povos indígenas, eles já fazem isso de sustentar a floresta naturalmente, milenarmente, só que não é aproveitado como uma skill para desenvolver. Então, você usar isso para desenvolver na Amazônia, eu fiquei surpresa até com os dados do que tem e como é menos, pior pago, não é pago igualmente. Então, que cabe a uma instituição que opera com infraestrutura e tem esses lugares e tem acesso a esse tipo de informação e a essa possibilidade. Promover de uma forma sustentável, escalar e promover essa possibilidade. Isso para falar de um caso concreto, mas, obviamente, que a gente tem um monte de oportunidades. Então, para virar ação, execução, como foi falado, é preciso que a gente ofereça as oportunidades, a infraestrutura de educação, faça uma revisão daquilo que a gente tem de skills e promova esse movimento, né? É uma questão de executar mesmo. Alô? Verdade. A Graziele, até num outro painel, falou um pouco sobre isso, falando que sustentabilidade sem escala não era sustentabilidade, e sim filantropia, uma ação pontual, e talvez isso não reverberasse nesse movimento que a gente acha que é tão importante, né? Robert, como que as empresas, mundo afora, veem isso? Como elas enxergam o papel delas dentro dessa transformação e dessas mudanças que você bem contextualizou? Thank you for the question. A pergunta? Creio que muitas empresas, como eu já falei, estão com mais clareza no abordagem setorial, mas também do ponto de vista das empresas. Empresas grandes, multinacionais, já estão refletindo sobre essas questões, já estão colocando planos em ação, e estão desenhando roadmaps, treinando as pessoas.
Eu falei com a Iberdrola hoje de manhã, outras empresas de energia, eles estão fazendo muito nessa direção. Mas pela minha experiência pessoal, temos muitos membros de outros países que não estão se envolvendo tanto nessas questões. Eles não estão tão preocupados com as dinâmicas e tendências. Então, temos que escalar tudo isso e envolver a todos. Por exemplo, as PMEs têm que ser envolvidas, as pequenas e médias empresas. Temos desafios específicos, temos restrições de capacidade, menos recursos nessas áreas. Temos que pensar em como envolvê-los, porque eles serão certamente impactados. E há uma oportunidade para mais colaborações, porque falamos muito de cadeia de suprimentos, as empresas grandes, essas empresas têm muitos clientes ou consumidores e fornecedores, e eles têm que trabalhar juntos. Um bom exemplo seria uma empresa com a qual trabalhamos, o Volcom Group. Eles produzem veículos de vários tipos e eles trabalharam com vários fornecedores para a transição para veículos elétricos. E é uma grande mudança para eles. E não faz sentido acabar um relacionamento, por exemplo, com os contratos, ou acabar com contratos existentes e começar tudo do nada. Eles trouxeram essas outras empresas de suprimentos, fornecedores, para essa jornada. É um desafio, claro, mas é bom colocar um diálogo na mesa, colocar uma negociação com essas empresas, para fazer o reskilling, para ter a oportunidade de retreinamento. Outro tipo de desafio é o tipo de treinamento. Talvez não case bem, talvez não haja uma concordância em relação ao treinamento de 4 meses para trabalhar na indústria de energias renováveis. Algumas empresas vão falar sobre eletricistas com certificação. As pessoas que fizerem o treinamento acham que vão ter alguma oportunidade após, mas as demandas de mercado são diferentes. Então, temos que ter um casamento melhor entre análise com base em evidências e dados e mais trocas de informações e dados para que essa combinação seja mais acertada. Mas isso depende muito do setor. Ok, Robert, a gente realmente tem que ter essa sinergia entre, né, a demanda e o que a gente vai formar, né, e como formar essas pessoas. E tem que também ter o que você falou muito bem, o envolvimento. E aí, quando a gente fala de uma cadeia de valor extensa e com muitas partes interessadas, eu creio que isso é um desafio bem grande, né, Grazi? Como é que vocês entendem isso lá? A gente também tem que ter um entendimento de qual nível de profundidade e de complexidade de habilidades que a gente está falando. Às vezes, não são coisas tão complexas. A gente está falando sobre solar panels, né, painéis solares. É instalar um painel solar, é inventar um painel solar, é criar nova tecnologia, mudar. Então, você tem vários níveis de green jobs que você pode fazer, como você falou, reskilling, ou seja, retreinar essas pessoas que são hoje... eu não sou da área de tecnologia, mas, enfim, alguém que instala um sistema de fiação para infraestrutura de internet dentro de um escritório poderia, talvez, facilmente instalar dispositivos de energia. Assim, imagino que não seja algo tão longe assim. Então, você tem algumas coisas nesse sentido. Quando a gente fala, por exemplo, no setor agrícola, hoje, as empresas, tanto as empresas como no meu setor de insumos e tecnologia, quanto as próprias empresas que são puramente tecnologia da informação, investindo em novos sistemas de monitoramento, de rastreamento, alguém tem que colocar a mãozinha naquilo. Às vezes você coleta via satélite, mas alguém tem que analisar depois, por mais que você use inteligência artificial, tem um pós ali importante, como você tem no dia a dia da fazenda, coisas que são absolutamente manuais, que precisam ser feitas manualmente, colocadas numa plataforma para que aí sejam analisadas.
Então, você tem vários níveis de complexidade dentro dos green jobs. Quando a gente fica pensando, a gente acha que é só gente que vai trabalhar com inteligência artificial, absolutamente na nuvem, complexo. E não é. Você tem coisas mais, digamos assim, com as devidas dificuldades e que são tão ou mais necessárias do que essas que parecem absolutamente complexas. Num desafio de país, e isso não é um privilégio de países em desenvolvimento muito grandes como o Brasil, mas em vários, e mesmo em países desenvolvidos, é que o que me preocupa como cidadã do mundo, né, é essa maioria de pessoas que estão à margem disso, né, que estão fora desse radar e que ou não são vistas e percebidas, ou não entendem que aquilo é para elas. Né? A gente vê, por exemplo, um movimento de retreinar pessoas que têm muitos anos de trabalho, com mais experiência, para fazer novas coisas. Então, existe uma necessidade muito grande aí, eu acho que tem uma parte importante de política pública, ou instituições como a CNI, o SESI, Senai, de requalificação de pessoas para que elas não fiquem somente nos subempregos, que você não precisa de muita coisa, de muita habilidade extra, que também são necessárias, não é? Se tem mercado é porque alguém está precisando, se alguém tem trabalho é porque está precisando, mas que você consiga que essas pessoas se insiram nesse novo modelo digital. E eu vou fechar aqui, por exemplo, como os negócios, por exemplo, no Brasil, né, que é o país que a gente está falando mais, pequenos, médios e grandes, toda a mudança no arcabouço digital financeiro, isso mudou a forma que as empresas se organizam, como elas vendem, né, o nosso Pix, né, que é um sistema de pagamento imediato. Né? Então, como é que você mudou a forma de trabalhar, a forma de vender, baseado em tecnologia, você economizando recursos e tudo mais. Então, precisa que seja olhado por todos e é um tema claramente da sociedade de ser discutido. Isso considerando que há empresas de diversos tamanhos, né? E que isso tem um grau de dificuldade maior e menor para fazer essa adequação, para essa adaptação, mas, de certa forma, todo mundo tem a sua responsabilidade ali como cidadão do mundo, quando você bem falou. Marina, como que o Instituto vê isso? Né? Como impulsionar essas habilidades, já fazendo esse adendo que a Graziele fez, de que a gente tem que também refletir sobre pessoas que precisam de outras habilidades, que não só as verdes, porque, às vezes, estão à margem disso. Né? O que o Instituto pensa a respeito? Bom, antes dessas habilidades, eu queria fazer um breve comentário no seguinte. Hoje, na indústria, a gente vê que, às vezes, em certos locais, falta mão de obra. Então, tem uma falta de interesse dos jovens, principalmente, em estar nessas cadeias industriais. E por que existe? Né? É uma nova geração, e essa geração, se ela não vê propósito na função, né, no trabalho, ela não se sente interessada. Então, eu acho que parte do nosso desafio nessa construção de empregos verdes é construir realmente um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade e que elas queiram trabalhar. E faz todo sentido a gente pensar nisso nesse momento de construção. Né? Então, como que a gente faz com que esse ambiente seja justo, né? Que ele seja equitativo, que ele seja vantajoso? Então, isso tudo perpassa pelo nosso planejamento também. Então, quando a gente vai pensar em qualquer cadeia, né? Fazer um levantamento, qual é o tipo de indústria, o que essa indústria demanda de profissional. É um profissional mais voltado para dados? É um profissional mais voltado para a execução da atividade em si? A gente tem que entender qual que é a demanda de cada região, né, para a gente conseguir alinhar as nossas estruturas de formação. Em relação às habilidades, eu acredito que a gente tem muito que trabalhar nos currículos básicos. Né? Então, a gente tem que ver a educação climática e ambiental como um papel central e integrativo, né, nessa questão dos empregos. A gente tem que começar com esse pensamento desde o ensino fundamental, né? Perpassando o médio ali com as questões de construir um ensino técnico também com viés ambiental, com viés verde, né, para a gente já começar a formar essas fontes de produção.
E nas universidades também criar pessoas e desenvolver esse pensamento para que a gente veja, né, para que a gente consiga realmente, vocês falaram aí, né, reflorestar o pensamento, que a gente consiga florescer esse florestamento também. Porque a gente precisa de novas ideias nesse mundo novo, né, nesse mundo descarbonizado. A gente precisa reinventar muitas coisas. Então, a gente tem que começar a criar nas pessoas esse local que deixa elas à vontade para pensar em novas formas de negócio, pensar em novas estratégias, pensar em novas soluções baseadas na natureza, né? É uma coisa que você vai construindo em cadeia. Então, eu acredito que, em questão de habilidades, a gente tem que trabalhar desde o ensino de base, né, e fortalecendo para que, no final, quando a gente tem uma demanda para atender, a gente consiga atender essa demanda integralmente. Perfeito. Então, isso a gente vê que as habilidades verdes ela tem potencial de realmente potencializar todos os aspectos, né, dos envolvidos aí, sejam os profissionais que ganham com essas novas habilidades, novas oportunidades, que podem migrar de áreas, né, transformar suas profissões em outras novas, seja para as empresas que querem continuar competitivas, repensar processos, né, sob a ótica verde, né, seja para a sociedade, porque fomenta o mercado de trabalho, gera novas oportunidades de emprego, desenvolvimento econômico, produtivo, social, né? Então, todos os atores envolvidos fazem disso um sistema mesmo em movimento que tem potencial de cooperar, né, com o nosso país, com o mundo, de uma maneira bem interessante. E aí, para concluir, eu vou abrir para as considerações finais de vocês, mas me veio aqui à cabeça uma questão, enquanto a gente estava falando, que uma vez eu ouvi uma aula do professor John Sterman, que é um especialista em mudanças climáticas, né, que ele falava assim, olha, mudanças profundas de grandes problemas sociais requer catalisadores individuais num ambiente coletivo, né? O que vocês veem, se vocês puderem explorar isso um pouquinho agora nas considerações finais de vocês, né? Como catalisar pessoas em prol das habilidades verdes e de um movimento que coopere com um planeta possível, né? Com um futuro sustentável, com um planeta em que a gente possa aí, deixar para as futuras gerações. Bom, concluindo, e para não gastar, assim, não usar muito tempo, vamos dizer, educação é a base de qualquer transformação. E ela é individual, né? É uma questão individual, familiar, tem o coletivo, tem o individual, tem o comunitário, tem a cooperação internacional. Mas ela é a base de qualquer transformação. Não vai deixar de ser agora. Foi no passado, será no futuro. Educação sempre será. O que eu acho realmente como catalisar, eu acho que nossas políticas públicas tinham que dar mais atenção para a educação, de um modo geral. I totally. From my side, I studied environmental science for my master. Eu estudei ciência ambiental no meu mestrado e eu acho que certamente ajudou, mas inicialmente começa antes. De um ponto mais pessoal, eu acho que economia circular é uma área em que podemos desenvolver muito mais, em que há muito potencial e talvez voltar um pouquinho para a geração dos meus pais, em que muitos produtos eram muito mais duráveis e havia muito mais essa ideia de consertar as coisas, reutilizar as coisas. Precisamos resgatar, recuperar um pouco disso também. E acho que gostaria de falar também e adicionar ao que foi dito aqui, ecoar a atratividade, criar um interesse dos jovens e sociedade de uma forma mais inovadora. Digamos, métodos mais inovadores e diferentes. Ontem eu estava conversando com o Chief Sustainability Officer, ou seja, a vice-presidente de sustentabilidade de uma empresa da Suíça, e ela falou como criar um programa de TV sobre a energia renovável dos trabalhadores, e especificamente se focaram em mulheres trabalhadoras, e tem dito que, com base na análise delas, isso aumentou
o interesse das mulheres trabalharem no setor de energia renovável. Eu achei que foi um exemplo interessante, foi uma tentativa arriscada, se funcionou, por que não? Então, acho que precisamos, se quisermos ter uma abordagem de toda a sociedade, como foi falado, precisamos criar mais interesse, mais fascinação com os possíveis empregos que existirão, seja relacionados a soluções baseadas na natureza, energia renovável, transporte sustentável. Há muitas opções. Mas vejam, as pessoas têm tanta informação que recebem da internet, há muito potencial de mudar a mentalidade e começar novos modelos. Olha, o meu fechamento aqui é que pode ser que sejam green jobs, ou não sei se o contrário seria brown jobs, ou just jobs, é que o mundo do trabalho mudou. E o mundo do trabalho mudou, não foi na pandemia de Covid, foi antes disso. E a gente precisa entender que, para continuar sendo atrativo para novas gerações, mas para a minha geração ou outras, a gente tem que colocar, além desse senso do porquê que eu faço isso, né, porque o que benefício tem para mim, para minha família, para minha comunidade, o que eu faço, mas também de você se sentir uma pessoa respeitada e valorizada. Então, não existe green job sem confiança, sem transparência, sem oportunidades iguais para as pessoas, sem valorização da diferença. Então, não existe green job sem isso. Obrigada. Bom, fechando aqui, quando a gente reflete muito dessa questão dos empregos verdes, a gente viu, né, nas falas dos colegas aí, o quanto que a inclusão faz tudo funcionar. Então, ela acaba sendo um ligante. Né? Toda a questão educacional, ela também tem esse papel, né, de ligar, de fornecer, de educar, de fazer as pessoas pensarem. Mas a gente vê que, com os empregos verdes, as pessoas conseguem se sentir parte disso. Né? E quando você se sente parte, tudo faz sentido, você tem esse propósito. Então, eu acredito que fortalecer os empregos, criar novas formas de educar, né? E criar novas modalidades de emprego, fortalecer essa demanda pelos empregos verdes, isso tudo vai fazer com que as pessoas se sintam parte da mudança. Né, que as pessoas estejam comprometidas. Isso faz todo sentido no nosso cenário. Porque enquanto a gente não se vê parte de um problema, a gente não se coloca no papel para resolver esse problema. Né? Então, isso é central em toda essa questão dessa problemática de mudanças climáticas. Então, não é o meu esforço, não é o meu papel que eu coloco ali no lixo certo, não é quando eu vou de bicicleta ao invés de pegar um carro, por exemplo. Não é o unitário, né? É o conjunto. Então, eu acho que isso é um eixo central de como vai ser a mudança, de como as pessoas vão estar comprometidas nessa nova ordem de pensamento que a gente tem. Né? Então, a gente começa a construir essa transição para o que a gente acredita que é o futuro, para o que a gente acredita que a gente deve ser no futuro. Né? Então, esse é o nosso momento. Ano que vem, COP30 no Brasil. Então, é o nosso momento de criar essas parcerias, né, criar esses fóruns, discutir e colocar os planos para serem executados. Né? Agora é plano de ação e muito trabalho, porque a gente tem muito o que fazer. Se a gente quer ser essa potência descarbonizada que a gente se propõe, a gente tem que começar a trabalhar agora. É isso. Obrigada. Obrigada a todos vocês por compartilharem conhecimento, propósito, né, que a gente vê nas falas, e muito conhecimento aqui. A gente espera realmente que essa onda verde aí seja uma consciência coletiva que esteja se formando e que possa cooperar, né, acelerar essas ações que a gente precisa para os desafios tão grandes que temos como planeta. Né? Muito obrigada a todos que assistiram. Boa tarde.